Pessoal, até então a gente tinha estudado força elétrica, né? E força elétrica para sistema contínuo. Tá? Então hoje, né, a ideia é fazer uma aula mais curta, falando um pouquinho de campo elétrico. Tá? Bom, o que é o campo elétrico? O campo elétrico, né, ele é uma definição relacionada à interação de cargas. Por quê? Porque quando você nota duas cargas interagentes, seja ela de mesmo ou sinais contrários, você nota a existência de forças, né? Bom, se existe uma força, né, entre duas partículas carregadas, deve-se haver aqui ao redor desses corpos algum fator que faça com que eles se interajam um com o outro. E esse fator, ele é denominado campo elétrico. Ou seja, esse fator nada mais é do que uma perturbação no espaço, fazendo com que as cargas elétricas se interajam. Então a gente vai definir aqui o campo elétrico, né, como uma perturbação espacial por cargas elétricas. Certo? Toda carga elétrica, ela tem um campo elétrico, certo? Então, a ideia é o quê? Definir um campo, né, que faz com que uma carga enxergue esse campo e ela passa o quê? Passa a ser submetida a uma força devido a este campo, né? Porque para haver interação tem que haver alguma perturbação espacial. E essa perturbação espacial, essa perturbação elétrica, nada mais é do que o campo elétrico. Tá? Então, basicamente, se a gente pegar uma carga pontual, positiva, basicamente o campo elétrico dela a gente define como um vetor saindo de forma radial a esta carga elétrica. De modo que esse campo aqui, ó, ele está a 90 graus da superfície da minha carga. Então, se eu fizer um zoom aqui, eu vou ver que essa carga, ela vai estar, esse campo, ele vai estar a 90 graus saindo da minha superfície. Então, essa é uma definição do campo elétrico, né? Ele é uma perturbação elétrica, a gente designa ela pelo vetor E, certo? E esse vetor E causa essa perturbação, ele está sempre a 90 graus da superfície. Tá certo? Bom, conhecida essa propriedade, né, a gente sabe que as cargas positivas, elas têm campos que divergem, que é o quê? Saindo da superfície de cargas. Ao passo que se eu tiver uma carga negativa, vou colocar até de outra cor, se eu pegar uma carga negativa, o campo vai estar, por definição, entrando no meu sistema de cargas. Também a 90 graus. Certo? Então, o que nós temos? Que se eu colocar uma carga, por exemplo, uma carguinha de prova aqui, uma carga bem pequena aqui, a gente sabe que se essa carguinha é positiva, ou seja, maior que zero, essa carguinha, ela vai tender a afastar na mesma direção da linha do campo. Certo? E se eu colocar uma carga negativa, ou seja, a positiva ela afasta, a negativa ela atrai, ou seja, ela atua de modo antiparalelo, né? Ela move antiparalelamente ao vetor campo elétrico. Ou seja, uma carga negativa vai ser atraída por uma carga positiva. Bom, então a carga positiva anda sempre na direção da linha de campo, a negativa contrária. Vamos ver se isso é verdade. Então vamos supor que eu tenho uma carga negativa e eu vou inserir aqui nesse campo uma carga positiva. Bom, carga positiva com negativa tende a atrair. Olha só, carga positiva anda na mesma direção da linha de campo. E se eu inserir uma carga negativa, ela tende sempre a andar contrária à linha de campo. Então, isso aqui é o comportamento das cargas do campo elétrico. Seguinte, se o campo elétrico
causa uma força elétrica, ou seja, se eu tenho duas cargas, ou uma carga geradora de campo, e esse campo atua sobre alguma carga, ele vai ter como resultado uma força elétrica. E como vimos, a força elétrica, né, vamos denominar aqui em preto aqui, ó, essa carga Q, e essa aqui é uma carga Q negativa, tá? A em preto é positiva. Bom, então a gente já sabe que uma força elétrica, vamos já utilizando o conceito de vetor, é o módulo de duas cargas, vezes a constante K, vezes o versor R, dividido por R ao quadrado. Bom, como que eu vou definir o campo elétrico mediante a interação de duas cargas? A gente vai falar, então, que a carga Q, essa carga Q, ela é uma carga que gera o campo, e a carga Qzinho está enxergando o campo elétrico. Então, a gente vai utilizar essa definição da lei de Coulomb para definir o campo elétrico. Como? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, mais o versor aqui, e vou relacionar aqui, né? Por quê? Porque eu vou definir o campo elétrico com a carga Q, que é a carga que gera o campo, e o versor R aqui é para determinar o quê? A direção desse campo, certo? Então, nosso vetor campo elétrico vai ser os dois termos desse item azul da lei de Coulomb, de modo que o campo elétrico I vai ser igual a K vezes o módulo da carga, dividido por R ao quadrado, vezes o versor R. Então, essa aqui é a definição do nosso campo elétrico, tá? Bom, eu estou usando essa constante K, para vocês lembrarem, o K é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, tá? E, numericamente, ele dá a ordem de 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É uma constante. O termo Q, no caso, é a nossa carga fonte, cuja unidade dela é dada em Coulomb, e R é a distância. Mas que distância é essa? Distância de um ponto até a carga. Mas que ponto é esse? É o ponto em que provavelmente estaria localizada uma carga de prova. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carga positiva aqui, o que acontece? Essa carga positiva vai ter um campo saindo, né? E se eu olhar um ponto qualquer aqui, o vetor R é o vetor da distância entre a carga e o ponto P, que eu estou avaliando o campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico é uma grandeza o quê? Vetorial. Pessoal, então como a gente tem essa relação aqui, ó, só para a gente dar uma outra correlação entre campo elétrico e força, ainda a gente pode dizer que a força é igual ao campo elétrico vezes a carga que está submetida a este campo elétrico. Certo? O módulo da carga aqui, né? Por quê? Porque o campo elétrico vezes o módulo da carga vai me dar a própria lei de Coulomb. Então, essa relação é verdadeira. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Em x é 1,2. Então, ó, 0,4, 0,8, 1,2. Em y, menos 1,6. Então, vai dar mais ou menos aqui, ó. Menos 1,6. Que aqui, ó. 0,4, 0,8, 1,2, menos, né, 1,6. Então, eu vou o quê? Localizar o meu ponto P exatamente no meu sistema aqui. E essa carga aqui, ela vai gerar um campo. Aqui é de 8 nanocoulomb, ou de 8 vezes 10 a 9 coulomb, ela vai gerar um campo exatamente aqui no meu ponto P. Então, eu vou designar aqui em azul um vetor R, que é um vetor que sai da minha carga até o ponto P. É meio que eu estou localizando o meu ponto P em relação à carga. Vou chamar isso aqui de R. Tá?
Bom, se a carga é positiva, o campo elétrico ele vai ser um campo divergindo. Então, ainda eu posso falar que o vetor campo elétrico vai ser um vetor saindo. Por quê? Porque minha carga é positiva, então meu vetor campo elétrico está nessa direção exatamente no ponto P. Em alguma outra região, ele vai estar com outra direção, mas a gente está calculando no ponto P, ok? Bom, então a gente sabe que o nosso vetor R, a gente pode determiná-lo como que? Quanto na direção I? Olha aqui, ó. 1,2, né? 1,2 na direção I. Menos, por que vai ser menos? Olha só, na direção J, que é Y, ele tem um valor negativo, né? Menos 1,6 na direção J. Se eu quero obter o módulo do vetor R, eu faço o seguinte. Obtenho o produto escalar do vetor R com ele mesmo e tiro a raiz. Isso vai dar o quê? A raiz de quê? 1,2 ao quadrado, que é o quê? 1,2i vezes 1,2i, mais 1,6, mais menos 1,6j vezes 1,6j, que dá 1,6 ao quadrado. Ou seja, o módulo do vetor R, ele vai dar, olha só, 1,6 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado, dá 4, raiz de 4 vai dar 2. Ou seja, o módulo dele vale 2. Tá? Ou seja, R ao quadrado é igual a 4. Então, meu campo elétrico E, ele é igual a K, módulo de Q, vezes o versor R, dividido por R ao quadrado. Ou seja, meu campo elétrico E é igual a 9 vezes 10 a nona, que é o meu K, vezes 8 vezes 10 a menos 9, coumb, dividido por 2 ao quadrado, que é o meu R, né? Vezes o R versor. Bom, vamos resolver essa continha aqui, né? Então, vai dar o quê? Corta aqui. Aqui vai a 4. Opa, vai dar 2, né? Meu campo E, ele é igual a 18 Newton por Coulomb na direção R, que é a direção aqui. Calculei a intensidade do meu vetor, certo? Então é 18 Newton por Coulomb. Faltou falar isso, né? A unidade de campo elétrico, o E, é o campo elétrico, a unidade dele é dada em Newton por Coulomb ou volt por metro. Bom, se eu quiser escrever isso aqui na direção I e J, posso fazer? Posso. Como que ficaria? O meu versor R, por definição, vou colocar aqui em cima, o versor R, que é um vetor unitário, ele é igual ao vetor R dividido pelo módulo dele. Ou seja, o versor R, ele tem 1,2 na direção I, menos 1,6 na direção J, dividido pelo módulo dele, que vale 2. Ou seja, o meu versor R, ele é igual ao quê? 0,6i a menos 0,8 J. Certo? Então, posso ainda reescrever meu campo elétrico, se eu quiser. Tá? Isso aqui tá, o exercício acabou aqui, ó. Mas eu estou mostrando o formalismo, né, do versor. Tá? Que às vezes pode ser importante lá na frente para vocês, algum outro exercício. Olha só, então meu campo elétrico, de uma outra forma, ele vai dar igual ao quê? Olha aqui. 18 vezes, tudo isso em Newton por Coulomb, tá? Vai ser 18 vezes 0,6 e menos 0,8 J. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a intensidade desse campo elétrico aqui, eu vou reescrever ele tanto na direção I, ou seja, isso aqui é o EX na direção I, mais um EY na direção J.
De modo que se somar o vetor EX com EY, vai me dar um vetor campo elétrico E. Né? Soma de vetores, que a gente aprendeu lá no curso de Física 1. Ou seja, meu campo elétrico ainda é, em termos de, na direção x e y, ele é igual ao quê? 18 vezes 0,6 vai dar 10,8. Deixa eu ver se eu fiz continha certa, é isso mesmo. E menos 0,8 vezes 18 dá 14,4. Ah, mas vamos ver se isso é verdade? Qual que é o módulo do campo elétrico? É o campo elétrico multiplicando ele mesmo e tirando a raiz. Vamos ver se isso é verdade? Isso vai dar o quê? A raiz de 10,8 ao quadrado mais 14,4 ao quadrado. Vamos ver se isso é verdade? 10,8 ao quadrado mais 14,4 ao quadrado. Dá 324. Tira a raiz, 18. Ou seja, o módulo do campo elétrico é igual a 18 newton por 1. Ou seja, eu posso escrever tanto na direção do versor ou na direção x e y. Tá? Ok? Está difícil aqui, está travando. Campo elétrico de uma. Deixa eu ver se eu posso pegar uma barra. Sabe aquele cálculo que a gente fez com objetos, né, carregados? A gente pode fazer com campo elétrico também. Deixa eu ver se eu faço com uma superfície. Com um disco carregado. Campo elétrico de um disco carregado com densidade de carga constante. Pessoal, isso aqui também é válido para a força elétrica, tá? Então, a ideia aqui é obter aquela mesma questão de um sistema contínuo, certo? Como seria a cara de um campo elétrico de um disco carregado? Agora eu não estou olhando uma carguinha mais. Eu estou olhando um sistema carregado. Bom, então eu vou localizar esse meu sistema, tá? Esse aqui é um caso específico. A gente vai considerar um caso simétrico, tá? A gente considera um caso simétrico porque é mais fácil, né? Deixa eu aumentar isso aqui. E a gente vai resolver esse exemplo aqui, a gente finaliza, tá, aula de hoje. Vou fazer mais ou menos assim. Então, vamos supor um sistema cartesiano X, Y, Z. Eu vou colocar um disco. Não corrigiu. Pega esse disco aqui mesmo. Vamos pegar esse disco aqui, vamos colocar ele exatamente no centro aqui, ó. Tá? Esse disco vai estar com raio R, certo? E eu vou colocar numa distância R do centro desse disco um ponto P, que eu vou calcular o campo elétrico aqui. Qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui, ó? Certo? Para isso, eu vou pegar um pedacinho infinitesimal da carga aqui e da distância entre o ponto e a carga, eu vou chamar de R, minúsculo. E aqui eu vou chamar de Y em verde, na direção I, o vetor
E não, direção J, né? Que é Y. Aqui é Y, né? Y na direção J como um vetor que sai do centro até o ponto P. Então, basicamente, o problema desse a gente monta como? Olha só, tem um disco. A gente localiza aqui a carga no nosso sistema, que eu chamei de vetor R. Eu localizo o ponto, que é o vetor Y, e o vetor R é a distância entre a carga e o ponto, é o vetor R, né? Bom, então se eu fizer um zoom aqui, esse pedacinho aqui ó, é um disco, é um pedacinho de carga daqui. Daqui, certo? E se eu tenho um disco carregado uniformemente, eu vou chamar de densidade de sigma, de quantidade de carga dividido pela área, certo? Ok? Carga sobre a área, densidade. E qual que é a área de um círculo? De um disco? Alguém lembra? Sigma é igual a carga sobre o quê? Vamos ver se alguém sabe. É πr ao quadrado, né? Então vai ser π r1 ao quadrado. É a área de um disco, tá? Ok? Bom, agora a gente vai fazer uma seguinte análise específica de um disco. Um disco, basicamente, ele está aqui no centro, né? Se eu pegar um elemento de área dele, deixa eu pegar aqui, um R aqui, outro R aqui. Pode ser isso aqui mesmo. Olha, isso aqui são dois R's, né? Ou seja, se eu fizer um zoom aqui no meu disco, e eu falar, não, mas eu quero só um pedacinho dele aqui, ó. Isso aqui é um DR, ok? E é isso aqui, ó. Melhor dizendo, isso aqui, ó. Isso aqui é um R de θ. Por que é um R de θ? Porque se eu, esse aqui é um comprimento pequeno. O comprimento do círculo todo, o comprimento do círculo todo é o quê? 2πr, né? É daqui, saindo e chegando até aqui. Então, o comprimento do círculo todo, saindo daqui até aqui, é 2πr. Mas eu não quero o círculo todo. Eu quero somente esse pedaço aqui, ó. E esse pedaço é um pedaço infinitesimal, a gente vai chamar de r de θ. Se eu quero calcular a área desse pedacinho aqui, ó, que é o elemento de carga dq meu, esse aqui é o meu elemento de carga dq, que tem uma área, certo? O que nós vamos ter? Que a área desse negócio aqui, desse pedacinho, ele vai ser a base vezes a altura. E o que é a base vezes a altura? É igual a R, ou melhor, é igual a dr vezes R de θ. Ou seja, o elemento infinitesimal de área de um disco é igual a R dr de θ. Ou seja, isso aqui é o nosso dA, que é um pedaço pequeno do meu disco. Então, ainda a gente pode dizer que a densidade também é igual a um dq, que é esse pedacinho pequeno, dividido por dA, que nada mais é do que meu dq sobre r dr de θ. Ok? Beleza. Bom, se eu quero calcular um campo elétrico devido a esse pedacinho do disco, nós vamos ter um campo elétrico DE aqui. Devido a essa carguinha daqui. Ok? Bom, então qual que é a expressão do campo elétrico? A expressão do campo elétrico, ela é dada por quê? O campo elétrico, E, é dado por K, módulo de Q, dividido por R ao quadrado na direção do vetor R. Só que não tem uma carga pontual, eu tenho um pedaço de carga. Então, o campo elétrico desse pedaço de carga DE é igual a um K, módulo de dq, sobre R ao quadrado, R inversor. Ok? Então, vamos determinar quanto é a cara desse campo elétrico DE. Utilizando essa definição aqui de densidade de carga. Nós podemos, então, falar que meu dq é igual, é como se eu pegasse esses caras aqui e passasse para cá multiplicando. Então, meu dq é igual ao quê? A sigma, que é a densidade de carga superficial, R dr
dθ. Então, no lugar do meu módulo de dq, eu vou jogar isso aqui, ó. Ou seja, a parte infinitesimal do campo elétrico é igual a constante K, vezes o módulo da densidade de carga, vezes R, dr, dθ, na direção R, sobre R ao quadrado. Bom, o ponto de vista de carga eu já resolvi. Agora eu vou olhar o versor R. Olha só, o vetor R, que localiza a carga, mais o vetor Rzinho, que é a distância entre a carga, um vetor de distância entre a carga e o ponto P, vai me dar em resultado o vetor Y na direção J, que é o meu vetor que localiza dentro do meu sistema de referência o ponto P, né? Ou seja, o vetor R, deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui agora, não vou precisar. O vetor R, deixa eu aumentar aqui também. Meu vetor R mais o vetor R é igual ao vetor Y na direção J. Olha só, esse vetor mais esse vetor vai me dar o vetor. Ou seja, o meu vetor R é igual ao vetor Y na direção J menos o R. Ah, mas eu quero saber simplesmente o módulo do vetor R. O módulo do vetor R ou o R ao quadrado. O R ao quadrado é ele multiplicando por ele mesmo. Isso vai dar o quê? YJ menos R que multiplica YJ menos R. O produto escalar vai dar o quê? Y quadrado mais R ao quadrado. Certo? Que isso é igual a quê? R ao quadrado. Ah, mas eu quero obter o módulo do vetor R. Só tirar a raiz, né? Vai ser a raiz de y ao quadrado mais r ao quadrado. Então, eu posso substituir meu vetor r ao quadrado aqui, ó. Aqui. Então, a parte infinitesimal do meu campo elétrico E, ou seja, é o campo elétrico gerado por aquele pequeno pedaço de carga, vai ser dado por K, módulo de sigma, R. Eu vou tirar o módulo, tá? Vamos assumir que a carga seja positiva, enfim. Então, vai ser sigma, R, dr, dθ, versor sobre y ao quadrado mais r ao quadrado. Bom, agora eu quero resolver esse cara do versor. Certo? O que é o versor? A gente sabe que o versor, deixa eu fazer aqui ao lado aqui também, o versor R, que é o vetor unitário, lembra lá? É um vetor unitário 1, de unidade 1, só que ele está na mesma direção do vetor R. Esse versor R, ele é o vetor R dividido pelo módulo dele. Tá? Pessoal, isso aqui é receitinha de bolo, tá? É a mesma forma que resolve um, resolve todos. Isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar aqui, o nosso versor, ele tem o quê? YJ menos o vetor R sobre o módulo de R é a raiz de y ao quadrado mais r ao quadrado. Ou seja, no lugar desse versor aqui, ixi, não ficou quadradinho. No lugar desse versor aqui, a gente vai jogar esse elemento aqui, ó. Certo? Como vai ficar meu campo elétrico? Vai ficar um dE é igual a um K, sigma R dr dθ, sobre y ao quadrado mais r ao quadrado, que multiplica o versor, que é o quê? YJ menos R vezes a raiz de y ao quadrado mais r ao quadrado. Certo? Se eu dividir meu pedaço do campo elétrico em duas partes, que é um que
está relacionado com a direção J e outro na direção R. O da direção R eu vou jogar fora. Por quê? Porque quando a gente resolver a integral, essa integral vai dar zero, tá? Eu já vou pular essa parte. Então, mas antes disso, eu vou mostrar por que dá zero. Então, K vezes R, ó, K vezes sigma, R, dr, dθ. Ó, esse cara aqui vezes esse cara aqui, ele vai dar algo de y² mais r² elevado a 3 meios. Lembra que toda raiz é a mesma coisa que algo elevado a meio? Que multiplica algo que é elevado a 1, eu mantenho a base e somo o expoente. Quanto que é meio mais 1? 3 meios, que é esse cara aqui, tá? Então, isso aqui é lá da matemática. Eu estou passando mais por cima, porque eu estou assumindo que vocês saibam. Caso não lembrem, né? A gente pode explicar do modo mais rápido, ou mais devagar, desculpa. Isso tudo vezes y na direção j, menos k sigma r dr dθ vezes o vetor r dividido por y² mais r² elevado a 3 meios. Pessoal, se eu quero saber o campo elétrico de todo o disco, e não somente desse pedacinho, eu vou integrar meu DE. Vou integrar o DE, eu vou obter o campo elétrico de tudo, né? Não só do pedacinho. Então, se eu integrar aqui, ó, meu campo elétrico, isso vai me dar o E. Então, é a integral desse cara aqui com a integral desse cara aqui, tá? Integral de quê? De superfície, tá? Bom, por que vai dar zero essa componente aqui, ó? Já vou adiantar que vai dar zero. Zero. Nem vou fazer essa integral. Você poderia fazer? Poderia. Mas vai dar zero porque se eu pegar o campo elétrico aqui, ó, eu vou ter vários campos elétricos que vai formar um cone, certo? Eu vou ter componente para cima aqui de campo elétrico e um componente para baixo. E para a direita e para a esquerda. De modo que essas componentes vão anular uma com a outra. Vai sobrar somente na direção y. Por isso que eu não vou resolver a integral na direção r. Se eu tivesse que resolver, eu teria que decompor esse r na direção yz e fazer a integral também. Mas a gente não vai ver isso, tá? Isso aí seria uma aula só para resolver essa integral. Bom, então vamos olhar essa integral aqui. Que nosso campo elétrico, no caso, vai ser uma integral dupla. Uma integral dupla de 0 a 2π. Por que é de 0 a 2π? Uai, se eu pegar aqui, ó, o nosso dθ, vamos pegar de cá. Se nós pegar aqui como zero e fazer de toda circunferência, qual que é o tamanho de ângulo? 2π, né? Então, por isso que é de 0 a 2π. E a outra integral vai ser de 0 a r. Então, a integral dupla. Certo? Então, vai ser a integral de 0 a 2π, 0 a r, de... Bom, a gente já sabe que o nosso campo resultante é na direção J, né? Então, nosso campo elétrico é na direção J, por simetria, tá? Mas poderia resolver outra componente da integral? Poderia. Se alguém tiver uma curiosidade, depois a gente marca um horário e conversa sobre. Então, a nossa integral vai ser essa aqui, ó. R, dr, dθ, vezes y, né? Sobre y² mais r ao quadrado elevado a 3 meios. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a integral de θ primeiro, que é mais fácil, né? O y pode sair, o k, o sigma. Eu já integrei, ó. Qual que é a integral de θ? 0 a 2π vai ser θ, aplicada a 0, 0, aplicada a 2π, 2π. Então vai ficar aqui 2π. Eu já estou fazendo a integral direto, tá? Como se eu já tivesse jogado o limite. Que multiplica... Não, vou deixar o y dentro, tá? Que eu vou precisar do y. Acho que vai cair na trigonométrica de novo, né? Vou deixar o y dentro. K, 2π, sigma... Não vou precisar do y, não. Vai ficar assim, integral r, dr, de 0 a r', de y² mais r² elevado a 3 meios, na direção j. Pessoal, essa integral que vocês sabem fazer? Sabem fazer essa integral? Só me responde se sim ou não. Porque se sim, eu vou deixar vocês finalizar essa integral
A dica vai ser o quê? Você vai chamar de U é igual a y ao quadrado mais r ao quadrado. Meu du é igual a quê? 2r dr. Ou seja, Eu dou conta. dá conta? Du sobre E 2 é essa dica r aí, ó, você é doido? dr. Substituição trigonométrica, né? Pessoal, o que é importante? Ó, isso aqui agora é matemática, acabou a física. O que é importante? Olha só, nós vamos ter um campo resultante na direção y. Olha só, o campo elétrico devido a uma placa carregada. Imagina que você liga uma tensão em uma placa. Uma placa de raio R. O campo elétrico dela vai ser dessa cara aqui. Depois de resolver essa integral, você vai substituir também. Você vai ter um termo de π r ao quadrado, que multiplica sigma. Π r ao quadrado que multiplica sigma é a própria carga Q. Tá? Então, aqui, ó, você tem, ó, sigma π, vai sair um termo de r ao quadrado aqui, se eu não me engano. Se não sair, depois a gente vê como é que fica. Tá? Mas assim, resolve essa integral, mas o que é importante? É que eu tenho um campo na direção J. Semana que vem eu vou trazer essa integral já resolvida, um resultado, e vocês vão falar se conseguiram fazer ou não. Tá?